Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Corações ao alto, um bom dia a todas e todos. Querida, por favor, repete o título. Repito agora. Queria que nós começássemos ouvindo com muita atenção o título proposto para esta manhã como tema da nossa reunião. Um código de conduta com a moral do Cristo. Como disse a nossa irmã, este é o tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 1, cujo subtítulo é o objetivo desta obra. Então, na introdução, neste item primeiro, Allan Kardec está tratando do objetivo da obra. E, de certo modo, ou melhor dizendo, efetivamente tem a ver com o título do tema desta manhã. Allan Kardec, nesse item primeiro da introdução, pretende, além de apresentar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a sua centralidade, a sua mensagem central, também, ao fazê-lo, está marcando, definindo um dos pontos importantes, indispensáveis da identidade do Espiritismo. É interessante que o título, Código de Conduta, não é isso? Um código de conduta com a moral do Cristo. Pois bem, nesse item 1, adiante em parágrafos, o terceiro parágrafo mais precisamente, Allan Kardec assim diz, indo ao encontro do que a nossa irmã trouxe. É uma regra, o código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É essa parte que será objeto exclusivo desta obra, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo. Já no primeiro parágrafo, Allan Kardec fala em ensino moral. Eu estou a me lembrar que em tempos que já estão no calendário da minha atual existência, jovem, eu fui jovem, certamente, eu exerci o ofício de professor de ensino primário. Em um dado momento, houve uma obrigatoriedade do tal ensino de educação moral e cívica. De que nós estamos tratando quando nos referimos ao ensino moral, como Kardec propõe, ou um código de conduta? De que nós estamos tratando? Será que é daquele ensino moral do meu tempo? De que nós estamos efetivamente tratando? Pretendo que a nossa abordagem do tema proposto dialogue
com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente pelo fato de que ele é uma obra, é um livro organizado didático-pedagogicamente. Conta-se que Allan Kardec, ao se dedicar a esta obra, ele, nas horas de trabalho, ele não o fazia nem em sua residência, onde ele morava com Amélie Boudet, a sua esposa. Ele ia para um outro local, mais afastado da sua residência, um local escolhido pelo silêncio, pelo recolhimento. Pois bem, certa feita, o casal, Allan Kardec e Amélie, o casal recebe uma visita inesperada. Uma pessoa amiga do casal, espírita, ela se desloca do interior da França, de trem, chega a Paris sem aviso. E, ao chegar à casa, é recebida por Amélie Boudet. Allan Kardec não se encontrava. Ela fica um pouco desapontada, mas começa a conversar com a Gabi, como era chamada, na intimidade, e se refere ao esposo, dizendo, olha, nesse momento ele está se dedicando a um trabalho e tal, não está aqui por causa disso. E ela, a visitante, de imediato, diz assim, eu sei, eu vejo, ela era vidente, eu vejo, e descreve o local silencioso. E ela fica muito surpresa e diz, ao lado dele há um espírito luminoso entre os demais que tem nas mãos um grande livro. E ele está lá, o senhor Allan Kardec, debruçado, com a mão da testa, pensativo, a escrever. Fora esse fato, outros tantos foram mencionados para se referir à importância da obra. Em obras póstumas, por exemplo, uma outra obra de Allan Kardec, ele próprio cita Ernest Renan, um grande pensador francês, que é tido e havido como um demolidor. É como Allan Kardec se refere a ele, e os espíritos também. A missão daquele pensador Renan, em pleno século XIX, foi ir com a razão, com o raciocínio arguto, poderoso, como um ariete, tentar e pôr ao chão a cidadela religiosa então vigente da religião hegemônica. Ele desconstrói toda aquela proposta que atravessara séculos no Ocidente, como conformando a religião da época, como eu disse, dominante, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao dizer isso, dizer outra coisa. Se a mudança pressupõe, quase sempre, uma derrubada de uma velha ideia, né? Como está em lei do progresso. Quando o edifício da sociedade se faz carranchoso, expressão dos espíritos, por conta da evolução mesmo das ideias, é chegada a hora de que esse edifício que serviu à humanidade, esse contexto, esse conjunto de ideias, que abrigou a humanidade por um dado tempo, o progresso já não faz mais necessário. É a hora da mudança. Derruba-se aquele velho edifício para dar lugar ao novo. É exatamente isso que estava acontecendo. O homem certamente houvera amadurecido. Na doutrina espírita temos a chamada evolução intelectual, concomitante à evolução moral. E esta começa na condição hominal, quando o princípio inteligente, estagiária do mineral ao animal,
se transforma em espírito, ser inteligente, e ele se põe de pé pela inteligência. Que naquele momento que os espíritos denominam a infância da humanidade é rudimentar, mas as encarnações se fazem para o homem indivíduo quanto para a humanidade coletiva. E lá por volta do século XVIII, XIX, quando se faz a Revolução Francesa, derrubando velhas ideias políticas, cantando o ideal da liberdade, fraternidade e igualdade, nesse contexto de mudanças profundas para novos tempos, a razão se alteia. Não mais o homem se põe de pé pela inteligência como outrora. Agora, a razão lhe são asas com as quais ele poderá voar nas conquistas da ciência e mais tarde da tecnologia. A inteligência artificial, por exemplo, sairá da Terra com essas asas, vai chegar à Lua e sonha com as estrelas. E a razão, ao trazer a ciência, a filosofia, esta nadaísta, põe abaixo a fé. Não sem razão, os historiadores registram que, naquele momento da Revolução Francesa, os revolucionários adentram a Catedral de Notre-Dame, levam nos braços uma bailarina e apresentam-na como a nova deusa, a deusa razão. É nesse contexto que temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pretendo abordá-lo, como eu disse, dialogando o livro com o próprio livro. Para isso eu vou ao capítulo 23, que tem um título bastante interessante, Estranha Moral. Há aqui 3 itens curtos que merecem uma leitura aprofundada, o que eu não vou fazer por conta do horário. Mas desses itens eu vou destacar, para esse diálogo com a introdução, o item 11, por exemplo, diz assim o próprio Allan Kardec. Ele fala de Jesus como a personificação da doçura e da bondade. Logo, Allan Kardec ressalta que ele não parou de pregar todo o tempo o amor. E vai também apontar no item 12, na sequência, que sendo uma ideia nova, ela iria encontrar naturalmente oposição. O status quo das ideias vigentes à época de Jesus, o domínio do pensamento grego, do juridicismo dos romanos, da moral um tanto quanto alterada pelos interesses mundanos dentro do próprio povo de Jesus, todo esse contexto era de oposição. Jesus veio, de fato, trazer uma ideia nova e, ao fazê-lo, teria que derrubar velhas ideias. De uma forma muito precisa e pedagógica, ele próprio diz, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe aplicação com maior amplitude. Mas ele está se referindo a quê? A que lei que ele não veio derrubar? Certamente a esta lei a que estamos aqui a tratar, a moral. Nada obstante, ele se refere, não poucas vezes, à hipocrisia dos religiosos da época, os fariseus, de classe média, poderosos, nos seus interesses mesquinhos, na sua ânsia de poder, ganância, orgulho, vaidade. E Jesus é bastante severo, é bastante assertivo nas mais diversas oportunidades. E deixa claro que ele vinha dar conta disso, para firmar aquilo que deveria ser mantido
do passado, da primeira revelação com Moisés, era preciso fazer essa hecatombe, esse cataclisma cultural, mental, no padrão religioso do seu tempo. Por isso, lhe ofereceram resistência crescente que o levaram à prisão e à morte. Indo adiante, ao ponto que vem nos precisar, Kardec, como um estudioso que era, ele faz uma análise histórico-cultural. Quando no tempo aquele de Jesus, ele vai caracterizar o momento do surgimento do cristianismo. Ele vai dizer que naquele contexto em que ele se encontrava, com todas as resistências, havia um movimento dialético entre o passado que tentava se manter, atendendo aos interesses nada nobre dos poderosos, e a ideia que ele vinha proclamar à humanidade. E é o cristianismo. E Allan Kardec diz que o cristianismo, surgiu quando o paganismo havia entrado em declínio e se debatia com as luzes da razão. Quando nós ouvimos essa palavra paganismo, pagão, ainda mais nos tempos de hoje, corrente, por conta ainda da presença da Igreja Católica Apostólica Romana, nós nem sempre conseguimos entender exatamente o que Kardec quis dizer. Kardec está se referindo, não é aquela criança que é pagã porque não foi batizada, não é isso que ele está dizendo. Ele está se referindo a uma cultura, a um pensamento, a ideias que dominavam o seu tempo, sobretudo entre os gregos, os romanos, politeístas e idólatras. Aqui está a palavra-chave do paganismo: idolatria. O ídolo. E o que é ídolo? É uma imagem. É uma imagem. Jesus, ele, o tempo todo, ele profliga, ele se refere com muita força a isto. Quer dizer que o seu povo conseguira se manter, de certo modo, indene, conseguira se preservar fora do paganismo, ou seja, conseguira se manter não politeísta e não idólatra. Mas, por outro lado, se perdera num formalismo religioso. O que Moisés trouxera lá no passado, como pensamento-chave, era o amor a Deus e o amor ao próximo. Nada mais, nada menos. Quando Jesus era perguntado de quando em vez, ele vinha afirmar isto. E se referindo aos profetas. O que está escrito na lei? A lei é exatamente o conjunto cultural e também escrito das leis que eram leis religiosas, mas também civis, para conduzir aquele povo. No entanto, o povo se afastara da essência. Mais do que o povo, era a elite vigente, mancomunada com interesses políticos, financeiros, a ganância, a ambição, o poder, levaram a elite a se afastar da essência aquela dos 10 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus vinha reafirmar e mais, radicalizar. E essa radicalização vai aparecer, segundo Allan Kardec, numa expressão bastante precisa. Ele vai dizer, a certa altura, assim: esquecendo o importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício, como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Então, aqui está a essência do pensamento de Jesus. Para isso é que ele veio, para trazer um amor numa dimensão ainda mais radical do que
o amor a Deus e o amor ao próximo apresentado nos 10 mandamentos. Que radicalismo é esse? Vejamos. Em Lucas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no versículo 6, de 27 a 28, que corresponde ao Sermão da Montanha, lá do Evangelho de Mateus, há certo trecho, Jesus diz assim: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus está apresentando ao seu próprio povo um Deus que é misericordioso. Não é o Deus da guerra, não é o Deus das armas, não é o Deus do poder, do domínio, é o Deus misericordioso. Isso é chave para entender o que ele está trazendo como uma proposta de amor. E o que é misericórdia? É interessante porque quando se busca uma palavra correspondente à origem etimológica da palavra misericórdia, e indo ao hebreu, a língua hebraica, né? O que a gente vai encontrar? É curioso que a misericórdia tem origem na língua que Jesus, do povo de Jesus, significa útero. Então, misericórdia é algo das entranhas, não é algo superficial, na epiderme, é nas entranhas, é na intimidade. A origem das entranhas é a intimidade, é o profundo do ser, é constitutivo do ser. No caso, sob a ótica espírita, é constitutivo do espírito, que nos define como identidade. Temos um corpo, desde o berço até o túmulo, mas, em verdade, a nossa identidade, a nossa subjetividade é espírito. Antes do berço e depois do túmulo. Somos espíritos sempre, de encarnação em encarnação. Então, a nossa natureza, as nossas entranhas é a misericórdia. Essa é a nossa identidade. Assim fomos criados porque Deus, como está dito, misericordioso é. Se Ele é, e essa é a sua condição, nós, filhos deles e co-herdeiros dele, co-herdeiros com Jesus, temos essa mesma essencialidade. E é curioso que estudiosos dos tempos mais atuais, como Humberto, um biólogo chileno, Humberto Maturana, ele se debruçando sobre a história evolutiva, vai encontrar lá o amor, ele vai encontrar antes da condição hominal. É nos mamíferos superiores. O mamífero, aquele que começa a amamentar, tomar a cria e colocar para aleitar, é ali que ele vai descobrir os pródromos, os sinais de algo que é da nossa natureza. Então ele está dizendo, Jesus, vocês têm que ser radical, ele não passa, ele não reduz, ele vai à raiz. É condição sine qua. E coloca isso como condição fundamental daqueles que o buscam, que o seguem. A misericórdia. Está dizendo, assumam a condição de vocês. Claro que poderíamos aqui fazer um parênteses, considerando, e não pode ser diferente, o contexto que nós vivemos. Que sociedade nós construímos nesses 200 últimos anos? De Kardec, século XVIII, XIX, ao dia de hoje. Uma sociedade oposta. Exatamente oposta à nossa essência, à nossa condição verdadeira, genuína, à nossa autenticidade. No uso da razão, mas de pouca afeto, de pouco sentimento, construímos uma sociedade na qual todo o arranjo das relações humanas
se faz no econômico. Mede-se pelo dinheiro. E o dinheiro como base do poder. E dos tempos aos dias de hoje, dos anos 60 do século passado aos dias de hoje, mede-se felicidade pelo ter, pelo ganhar, pelo lucrar, pelo dominar. O consumo tornou-se a nossa meta. O Frei Beto costuma dizer que nós temos uma nova religião, que tem uma grande catedral espalhada aqui e acolá, que são os shoppings. A religião do consumismo, que expressa, que denuncia, é um sintoma de um adoecimento individual e coletivo, do esvaziamento da nossa essência, da negação daquilo que nós somos. A religião, para nós, e o Deus, ou Jesus, virou exatamente ídolo, uma imagem vazia de sentido e significado. E nesse mesmo capítulo 23, isso é analisado por Allan Kardec de maneira muito interessante, dizendo assim: se os cristãos tiveram a tarefa de fazer com que o cristianismo superasse o paganismo, quer dizer, a idolatria, tá? O que de fato aconteceu, diz que, infelizmente, os adeptos da nova doutrina, os cristãos, não se entenderam quanto à interpretação do mestre. Daí surgiram numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade, e não tendo bastado 18 séculos para pô-las de acordo. Então, a mensagem de Jesus sofreu uma profunda deturpação. Transformou-se numa religião após o século IV. Do século IV ao X, tornou-se um grande império, tendo toda uma estrutura imperial, poder, ganância, dinheiro. E quando houve uma tentativa de Lutero de reformá-la, daí a um tempo pós-Lutero, de novo, o homem prossegue perdido. E aí nós voltamos ao melhor entendimento dessas crenças. Nesse capítulo, nessa introdução, logo no primeiro parágrafo, Kardec diz assim: as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Ele diz: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, ele quer dizer o seguinte: todas essas crenças, e é importante dizer, para que não caiamos no moralismo que não cabe dentro da doutrina espírita, que nem toda crença, por ser crença, é má. Não é isso que está a dizer. Tá? É preciso olhar as crenças pelo seu efeito. Disse Jesus: se conhece a árvore pelos frutos. As crenças, elas podem ter sido deturpação até certo ponto do pensamento original de Jesus, mas tudo isso pode ter sido feito e continuar sendo feito por alguns que seguem essas crenças como algo de boa intenção, de boa fé. Não é essa a questão. Né? Mas houve isto. A questão mais séria, provavelmente, que Kardec quer apontar, é que perdeu-se a essencialidade. Quer dizer, os homens, sobretudo aqueles dominadores das religiões, os teólogos, os pensadores, os do poder da religião, se perderam nessas questiúnculas. Por exemplo, em um evangelho do Novo Testamento está dito assim: e Jesus subiu ao monte, abrindo a boca, é o sermão da montanha. Em outro texto, ele desceu do monte. Afinal de contas, ele subiu ou desceu? Quanta briga por conta disso, e se perde o essencial, que é o próprio sermão do monte. O batismo. Como é que deve ser o batismo? O batismo correto é pegar um pouco de água e
colocar sobre a cabeça da criança ou entrar num rio. Enfim, não, tem que ser no Rio Jordão. Então, isso tem dado margem a outros interesses menores. E quase sempre que cai nos ombros dos poderosos, daqueles que estão nas estruturas de poder dessas crenças, religiões, que são, por definição, religiões autoritárias. Há um grande estudioso, Erich Fromm, que em seus livros, em um deles, Psicanálise e a Religião, ele diz que há uma religião autoritária. Essas crenças têm uma estrutura autoritária de poder, de hierarquia. E Deus, como eu disse, ou Jesus, é um ídolo vazio, há uma idolatria e não uma vivência plena nas entranhas daquilo que é ensino de Jesus. Fica-se na perfumaria, na discussão da esterilidade, sem ir a radicalidade da proposta de Jesus. Então, eu estou tentando levar à reflexão o seguinte, acho que já dá para concluir, que a doutrina espírita, quando fala de ensino moral, não está falando de moralismo. Isso é importante, porque de uns tempos a esses dias, tempos mais recentes, há uma tendência desavisada nos arraiais espíritas de tentar identificar no discurso vigente religioso hoje, conservador, de um moralismo conservador com a doutrina espírita. É impensável. Nada a ver. A doutrina espírita não se identifica com esse moralismo vigente atual, que condena alguns em detrimento de outros, por conta de diferenças comportamentais, por escolhas, por procedimentos, não é da doutrina espírita. Eu sempre estou a lembrar que eu conheci há décadas um grande trabalhador espírita que fumava. Era uma grande liderança. Ele fumava. Não era o único que eu conheci. Ele fumava. Está em pecado. Essa palavra não cabe na doutrina espírita. Não cabe. Como pode? Não é? Se era um comportamento inadequado, e era, porque ele veio a desencarnar de efizema pulmonar, era uma questão dele. Por que eu estou dizendo isso? E é preciso que fique claro que quando se fala em regras de bem proceder, o que está se dizendo com toda firmeza e clareza é o seguinte: a doutrina espírita é eminentemente uma ideia ético-comportamental de base consciencial. O fundamento da proposta ética, que é a de Jesus, é a consciência. É portas adentro da consciência de cada um. Está lá, no livro dos Espíritos, onde estão as leis morais. Elas estão íncitas na consciência, questão 621. A doutrina espírita não colocou uma pauta de procedimentos para o coletivo. Ser espírita é não cortar o cabelo no mês tal, é não comer tal coisa. Isso não procede. Isso não é da doutrina espírita. Então, não combina com a doutrina espírita um discurso moralista condenatório que separa as pessoas sem a misericórdia. As entranhas há que ser sempre das entranhas virá sempre a misericórdia. Não nos cabe julgar. E nesse texto de Lucas, Jesus diz, com a mesma medida que medires o comportamento de alguém, o teu será medido. Então é preciso entender isso. Sobretudo nessa hora grave que nós estamos dizendo. Estamos vivendo. E isto é muito sério. Isso não é uma coisa simples. E aí, por final, por exemplo, tem aqui uma pesquisa recente, uma especialista comenta na Folha de São Paulo, veja bem, 18% dos brasileiros confiam nas igrejas evangélicas atualmente, enquanto 73% não depositam crédito nela. E a análise da pesquisa, qual é? Esse declínio na confiança não é fruto do acaso, reflete diretamente as ações e omissões das lideranças de alguns membros dessas igrejas, que frequentemente transformavam a fé em instrumento de poder e prosperidade.
é isto. Temos que ter, nessa transição, firmar a identidade espírita. Nós não somos melhores. Seria uma pretensão vazia, leviana. Mas precisamos entender que nós temos um compromisso com a ética comportamental radical da misericórdia. Misericórdia sempre, com o outro. Mesmo que esse outro esteja muito diferente do comportamento que adotamos, das ideias que professamos, que tenha esta ou aquela postura, que tenha esse ou aquele comportamento, não nos cabe, em nenhuma hipótese, nunca julgar. Nos cabe acolher, compreender, ser compassivo, ainda que mantenhamos-nos, e assim deve ser, o sim, sim, não, não. Né? A doutrina nos orienta, nos aponta como agir, como comportar. Este é o compromisso de cada qual, portas adentro da sua consciência. Entendendo que a ética comportamental espírita ela é coessencial, existencial. Não se compreende uma dicotomia entre a consciência e aquilo que se vive. Eu tenho que viver aquilo que está na minha consciência já alcançada nesse estágio evolutivo. Ainda que isto me exija estar até, em certa forma, numa minoria. Enquanto a maioria se comporta de uma maneira, a gente conscientemente e com alegria opta por outro comportamento. E, em dúvida, nós vamos escolher sempre a misericórdia. Em dúvida, vamos escolher sempre o amor. Vamos escolher sempre o perdão, a compreensão. Se eu não consigo entender alguém agora, se ele tem um comportamento que eu não consigo entender, aquilo me incomoda, é indúbio, como diria a expressão latina, misericórdia. Sempre. E essa é a proposta. O tema de hoje fala disto. Está a falar de um código moral. Mas não é de um moralismo, é o código moral de Jesus com o qual nós estamos comprometidos. Muita paz.